Nós temos trabalhado uma série de mensagens, da qual hoje será pregada a segunda mensagem. A nossa série tem o tema Aprendendo a ser guiado por Deus. Porque nós temos um Deus que está presente aqui nesta noite. Nós temos um Deus que está presente quando nós estamos em casa. Nós temos um Deus que está presente no nosso trabalho. Nós temos um Deus que não nos abandona. Um Deus que se importa com a nossa vida. E Ele jamais vai deixar de estar disponível para nós. E nós precisamos ter essa consciência para que nós possamos viver uma vida sendo guiada pela sua voz. Nós precisamos usufruir desta vida guiada por Deus. E hoje, especificamente, nós queremos trabalhar este assunto, paradas estratégicas. Porque muitas vezes, mais do que você avançar, do que você atingir um objetivo na sua vida, é muito importante você parar, você dar uma pausa. Não é? E a nossa cultura está envolvida pela necessidade de que você tem que correr, você tem que ir, você tem que avançar, você tem que conquistar. E quando se fala, pare, parece que dá até um desespero. Porque nós não estamos mais acostumados a parar. Nós precisamos resolver tudo imediatamente. Não é? Tudo tem que ser rápido. Nós somos a geração miojo, como dizem por aí. As coisas precisam ser resolvidas em 3 minutos. Pronto. Impulsivamente, nós queremos que as coisas se resolvam, que as coisas cheguem a um prumo, só que nós deixamos muitas vezes de considerar a vontade de Deus. Por isso, meu irmão, eu quero que fique claro hoje. Muitas vezes, quando você está caminhando, você prestar atenção e você parar, é mais importante do que você prosseguir. Não é assim quando você está dirigindo o seu carro? Você está na rua, você está prosseguindo e você vê lá um semáforo e ali diz que você precisa prestar atenção e em seguida parar. Você sabe que se você prosseguir, você pode sofrer um acidente, você pode atropelar alguém, você pode prejudicar alguém que está passando pela faixa, não é? Você sabe disso. Assim é na nossa vida, porque muitas vezes nós nos envolvemos em acidentes, em catástrofes, porque nós não respeitamos que é o momento de parar e nós queremos seguir em frente. É isso que acontece. Então, nós precisamos proteger as nossas vidas na estrada da vida. Precisamos proteger as pessoas que estão à nossa volta. E por isso é necessário ter paradas estratégicas. Talvez, meu irmão, minha irmã, neste exato momento, você esteja precisando mais parar do que avançar. Talvez a sua palavra hoje seja pare. E isso talvez pode ser um choque para você, porque você está envolvido naquela cultura da batedeira, você está em movimento. E ouvir essa palavra pode soar um pouco constrangedor para você. Mas a sua palavra hoje é pare. Pare, porque parar pode significar que você precisa desta pausa na sua vida para que você sobreviva. Talvez essa pausa seja necessária para você se refazer, para você se reestruturar, para você colocar as suas emoções em ordem e assim você prosseguir a sua viagem. Neste tempo de parada, você vai compreender o plano e o propósito de Deus. E como é que eu faço isso? Como que eu paro? Este é o ponto central da mensagem de hoje. Lembrando que é necessário parar para escutar a Deus. Essa é a razão da pausa. A razão da pausa é ouvir a Deus, para que Ele possa me guiar o restante do caminho. Eu quero que você leia comigo, acompanhando, Salmo 32, 8, onde diz: eu o instruirei e o ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Preste atenção nisso. Deus, Ele está aqui e Ele te diz: eu cuidarei de você. Para isso você precisa ouvi-lo. Para isso você precisa pausar. Porque você precisa saber o que Deus quer te dizer.
Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando da sua vida. E como nós percebemos, Deus jamais nos abandona na nossa jornada. Ele está conosco lado a lado. E Ele jamais nos abandona. E Ele deseja nos ensinar qual é o caminho que nós devemos seguir, como nós devemos prosseguir. Por isso, Ele nos aconselha, Ele nos orienta, para que, como seus filhos, nós possamos andar sabendo que Ele está preocupado com os detalhes da nossa vida. Nunca se esqueça, não existe nenhum detalhe da sua vida que não seja importante para Deus. Deus está preocupado com tudo. Então, você precisa ouvir quais são as instruções dEle para esses detalhes. A verdade divina é esta, e eu quero que você grave isso no seu coração. Deus quer que você viva na terra, mas que seja guiado pelo céu. É verdade que a vida na terra é cheia de conflitos. É verdade que onde nós estamos envolvidos com pessoas, com situações, onde nós precisamos de recursos para sobreviver, há conflitos. Porém, Deus quer que nós vivamos nestes conflitos com a mentalidade dEle e que nós possamos vencer esses conflitos, não sendo guiados por nós mesmos, mas sendo guiados por Ele, guiados por Deus. Deus quer que nós demos um basta. Sabe no quê? Basta de viver por aquilo que a gente vê, né? Nós vivemos muitas vezes guiados pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, pelas nossas angústias. Nós muitas vezes somos guiados pelo que nós pensamos e imaginamos. Nós somos guiados pelas nossas tristezas. E nós ficamos dias lamentando e remoendo as coisas que nos entristecem. Aquilo passa a ser a causa da nossa vida. As pessoas chegam até nós, qual que é o assunto? O assunto é a angústia. Aquela angústia que eu vivi, que eu passei aquele dia, e fica reproduzindo, sem parar. Às vezes, nós somos dirigidos pelas impressões que nós temos, as nossas impressões humanas. Nós achamos coisas sobre as situações e nós somos dirigidos por aquilo. Muitas vezes nós somos dirigidos pela religiosidade, mas Deus quer que você, que eu, que nós sejamos dirigidos pelo Espírito Santo. Não são as coisas que vão guiar a sua vida. E que você vai ser feliz sendo guiado por isso. O que vai guiar a sua vida e você vai conseguir viver o seu propósito é a voz de Deus. Cale todas as outras vozes que estão falando aí no seu ouvido. Você pode estar vindo de um mês, de uma semana, em que você esteja realmente nessa batedeira, em que as suas emoções estão conflitantes. Porém, o que Deus te diz hoje é: pare de ouvir o barulho da batedeira e passe a ouvir a minha voz. É hora de dar uma pausa na batedeira, para que você possa ouvir a voz de Deus. Eu creio que o apóstolo Paulo pode nos ensinar muito sobre isso, mostrando que uma parada estratégica é necessária na nossa vida. Eu quero que você leia comigo o texto de 1 Coríntios 16, do 6 ao 7. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá. Desta vez, não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Vamos entrar nessa situação. Paulo, ele estava vivendo um momento de grande conflito na sua vida ministerial. Ele já tinha estado nessa cidade, ele já conhecia essas pessoas. Ele, nesta ocasião da escrita dessa carta, ele estava residindo em Éfeso. Mas ele, através dos seus mensageiros, ele fica sabendo que esta igreja, a igreja de Corinto, estava enfrentando vários problemas de desordem moral, estava enfrentando vários problemas de pecado, situações difíceis estavam acontecendo naquela igreja, e ele resolve escrever uma carta de orientação para este povo. Ele escreve
ele responde, ele dá instruções sobre assuntos diversos, e depois de tratar estes problemas da igreja, que eram problemas que envolviam dissensões, divisões, rivalidades entre as pessoas, e também problemas de desordem, Paulo passa a responder sobre as dúvidas dos cristãos daquela igreja. E quando chega no capítulo 4, verso 9, ele começa a lamentar. Ele fala assim, olha, eu quero lamentar aqui o momento que eu estou vivendo. E ele deixa claro que o momento que ele vive não é um momento tão fácil. Ele diz assim, olha, eu como pastor, eu estou me sentindo desprezado. Eu estou sentindo que o meu coração está dilacerado com tudo que eu tenho sofrido, com as ansiedades que eu tenho passado. Por quê? Eu estou prestes a morrer. Qualquer coisa que eu fizer, qualquer viagem, qualquer passo em falso que eu der, pode me levar a morrer incendiado como um iluminador no jardim do imperador. Eu posso virar uma tocha humana. Pode ser que eles me joguem para morrer, para ser comido pelos leões. Pode ser que eu seja decapitado ou jogado ainda num caldeirão de óleo fervente. Essa era a situação que Paulo estava enfrentando, era uma situação muito difícil. E ele sabia que qualquer deslize que ele desse na sua vida poderia levá-lo a uma morte agoniante. E ele falava assim, nossa, mas eu estou fazendo aqui a vontade de Deus, estou pregando o evangelho, mas eu sei que qualquer momento ali, qualquer deslize pode me levar a uma morte. E eu posso ali parar o meu ministério. Seguramente, Paulo estava vendo, quando ele escreve esta carta, ele estava vendo que era necessário uma parada estratégica. Ele precisava parar. Ele sentia que ele estava condenado à morte. E seguramente ele enxergou sinais de pare. Sinais de pare. E talvez hoje, meu irmão e minha irmã, talvez hoje haja pessoas neste culto que estejam envolvidas num contexto muito difícil. Talvez você tenha considerado a possibilidade de parar. Mas, por favor, eu quero deixar claro, enfatizado isso hoje. Parar não é desistir. Parar não é desistir. Eu quero que fique claro isso para você. O que fazer quando a direção divina nos orienta a fazer paradas estratégicas? Então, em primeiro lugar, se você quer aprender a ser guiado por Deus, fazendo paradas estratégicas, procure discernir o tempo da sua parada. Você precisa aprender a discernir. A Bíblia é clara em nos ensinar que existe tempo para cada propósito. Existem momentos que nós precisamos dar uma pausa. E a pausa é a coisa mais significativa, mais acertada que você tem a fazer. Deus mesmo foi um exemplo claro disso ao criar o mundo. Ele criou todos os detalhes necessários para que o mundo existisse e depois ele descansou. Ele nos deixou esse exemplo. Isaías desenha um quadro bem claro, como vemos em seu livro, no capítulo 30, verso 21, que diz assim: quer você se volte para a direita, quer você se volte para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho. Este é o caminho. Então você precisa saber que Deus está preocupado com você. Então você precisa começar onde você está. Onde você está. Os acontecimentos ruins do passado, eles não podem ser apagados, mas eles podem ser redimidos. Eles não podem ser repetidos. Você não pode voltar atrás, você não pode recomeçar, mas você pode sim reconstruir, você pode se renovar, você pode quebrar o ciclo vicioso da sua vida. Você pode quebrar, você precisa começar mesmo que seja pequeno. Mesmo que seja pequeno. E você precisa entender que na vida é necessário direção. Você precisa entender que é disciplina e constância. E você precisa ser o protagonista da sua história, como nós vimos na semana passada. Todavia, existem momentos que, para nós compreendermos a orientação divina, muitas vezes é mais sábio nós pararmos. E por isso, nós precisamos compreender que parar nem sempre é desistir.
E se queremos aprender, então, a ser guiados por Deus, nós precisamos aprender a efetuar paradas estratégicas. 1 Coríntios 16:6. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês. E eu sou tocado por isso, porque talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, pensando melhor, diz Paulo. Talvez eu até mesmo passe o inverno com vocês. E eu volto a repetir. Se nós queremos aprender a ser guiados por Deus, nós precisamos aprender a efetuar paradas. Nós precisamos dar pausa para a gente poder se sintonizar com Deus. E eu creio aqui, então, que o Salmo 46:10 é claro, que diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou o seu Deus. Aquietai-vos. E este aquietar pode muito bem estar indicando que é uma necessidade de talvez algumas horas de pausa, talvez alguns dias de silêncio, quem sabe algumas semanas que você precisa se interromper de alguma atividade constante para você ouvir a Deus. Por isso, a dar uma pausa estratégica, procure discernir o Espírito Santo. Procure discernir em duas questões: quando parar? Quando parar? Deus não é Deus de responsabilidade. Deus não é Deus de responsabilidade. Ele não vai guiar você para fazer alguma coisa por impulsividade. Deus é um Deus estrategista. Deus é um Deus que respeita a ordem. Deus respeita o processo. Ele respeita as pessoas que estão ligadas a nós. Por isso, considere de todo o coração quando é possível você parar. Talvez não seja o momento, não é? Pensa quem você vai prejudicar com a sua pausa. Eu vou parar com o meu trio de parceria de vida. Quero dar um tempo. Você vai prejudicar as pessoas. Deus não é Deus de desordem. Deus não é Deus que atrapalha. Em segundo lugar, procure discernir o Espírito Santo. Por quanto tempo devo parar? Pausa tem duração. Quando Paulo fala em parar, ele considera uma possibilidade de parar durante o inverno, 2 ou 3 meses. E eu volto a repetir. Pausa não é parar a música. Pausa é para dar uma ênfase, para destacar uma nota, a nota que virá depois. A pausa, ela faz parte do contexto de uma música e ela dá beleza para a música. A pausa é para renovar. Portanto, se nós desejamos considerar ser guiados por Deus, nós precisamos aprender a dar paradas estratégicas. Aquieta e veja que eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Deus. Por isso, vale a pena considerar essa pergunta. Olha só. Será que Deus está querendo que eu use o botão pausa na minha vida? Será? Será que Deus está querendo que eu use o botão pausa na minha vida? A sabedoria é um instrumento de navegação divino. E nós precisamos parar para ver o que Deus quer comunicar à nossa vida e que passo nós devemos dar na nossa vida. Por isso é necessária uma pausa. A parte mais complicada é parar na hora certa e usar o instrumento de sabedoria. Por isso nós precisamos olhar para essas paradas estratégicas como um momento que nós precisamos fazer correções na nossa vida. Então precisamos considerar essa pergunta. Será que eu estou precisando parar para corrigir rotas na minha vida? Será que eu estou precisando corrigir alguma coisa? Olha só, ontem eu vindo do Macários, deixei a Eliana, minha amiga, no Alvorada. E coloquei ali no meu GPS o caminho para Sarandi, onde eu ia buscar o meu filho. E eu não dirijo mais em Maringá, não dirijo há muito tempo, porque eu casei. E eu dirigia quando era solteira, eu viajava, eu andava de moto, eu viajava de moto. Mas quando eu casei, eu decidi usufruir do benefício de ter um motorista para mim. Né? Então, meu marido me leva, ele já leva um livro, ele espera eu terminar o que tem que fazer, então nós vamos embora juntos. E eu gosto muito, eu não me preocupo, eu não me queixo de não dirigir. Deixa ele fazer isso por mim. Ótimo. Só que, eventualmente, eu preciso. Porém, isso fez com que eu não soubesse dirigir aqui em Maringá. Eu não sei. Eu sei ir para Alvorada, que eu morei lá. Eu sei ir para Paissandu, que eu morei lá.
eu sei ir só até a Colombo, mas entrar em Sarandi eu não sei. Então, eu sei caminhos retos. E saindo ali, eu fiquei pensando comigo, bom, para ir para Sarandi, eu vou ter que subir a Doutora Alexandre, virar Pedro Taques e pegar a Colombo novamente. Daí eu pego a rua paralela e desço na Brasil. Linhas retas, sempre. Só que daí eu falei, não, vou usar o GPS. E foi fantástico, eu me senti o máximo. Eu me senti o máximo porque eu coloquei lá, Rua Brasil, Sarandi. E eu estava no Alvorada, gente. Aquele carro começou, ó, vai vir aqui, vir aqui, vir aqui. Eu fui fazendo tanto zigue-zague lá por baixo. Sabe onde eu parei? Na Rua Brasil. Eu cheguei. O GPS me instruiu perfeitamente a chegar por lá. E eu nem passei pela Colombo. Eu achei fantástico. Só que na vida não é assim. Na vida não é assim. Na vida, nós precisamos parar para ouvir Deus e, a partir daí, tomar decisões que vão fazer com que a gente corrija a rota da nossa vida. Precisa parar, precisa dar atenção, precisa conferir. Eu estou conectado com Deus neste momento? Eu estou conectado, eu estou escutando Deus? Daí sim efetuar a correção e prosseguir. Em segundo lugar, se você quer aprender a ser guiado por Deus fazendo paradas estratégicas, procure discernir o propósito da sua parada. Para quê? Para que você está parando? Tem algum motivo? Que fique bem claro aqui. Pausa não é desistência, ok? Parar não é desistência. Então, parar não é desistir. Então, a pausa, ela incorpora a música. Veja, então, comigo, o texto bíblico de 1 Coríntios 16:6, que diz assim: talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem aonde quer que eu vá. Paulo está dizendo aqui, olha, que depois que ele passar pela Macedônia, ele vai até a Grécia, até a cidade de Corinto especificamente, e deseja parar por lá um tempo e estar com a igreja. Ele para, mas ele tem um propósito. O servo de Deus é dirigido pelo propósito divino. Veja que Paulo não para se afastar da igreja, ele não para ficar longe dos irmãos, distante dos irmãos, ele para porque ele tem um propósito. Ele para estrategicamente. Então, para nós pararmos, nós precisamos pensar nos fatores que envolvem esta parada. Sua parada não pode ser por medo. Não. A sua parada não pode ser por medo, porque o medo, ele não provém de Deus. O medo não provém de Deus. O medo é fruto do pecado, é fruto da incredulidade. Você não pode parar por medo. A sua parada não pode ser por orgulho. O orgulho prepara o caminho para a queda. Lembra bem que foi o orgulho que transformou um ser celestial em Satanás. Cuidado com o orgulho. A sua parada não pode ser por ociosidade. A preguiça, ela vai deixar a nossa mente vazia. E quando a nossa mente é vazia, ela se torna um ambiente para uma imaginação sem Deus. Sem a vontade de Deus. Ele nos conduz a ver e a estar no lugar errado na hora errada. A sua parada também não pode ser por fuga, porque você está com vontade de fugir. Porque quem foge acaba prejudicando as pessoas e quem foge acaba prejudicando a si mesmo. Foi isso que aconteceu com Jonas. Com Jonas aconteceu isso. Guarde isso no seu coração. Deus jamais lhe orientará parar de servi-lo e ter utilidade na vida e na sua igreja. Então você vai ler a Bíblia e você vai ver o seguinte. Você vai ver que nenhum servo de Deus parou sem a aprovação de Deus. Nenhum propósito divino faz com que você pare e que isso seja bom para você. Você pode relembrar o caso de Elias. Elias fugiu, foi para a caverna. E lá na caverna, Deus foi até ele e falou para ele assim: Elias, o que você faz aqui? Mais uma vez, quando nós somos guiados por Deus,
Deus, Ele nos dá a orientação que nós devemos seguir. Moisés, ele até fugiu, mas Deus foi ao seu encontro e o fez ver como ele estava errado e fez com que ele voltasse. Não é? Deus, mais uma vez, deixa os 99 e vai atrás daquele que é seu. Quando nós somos guiados por Deus, Deus, mesmo que a gente fale assim, chegue no momento que a gente fala, vou dar uma pausa, é para ouvir a voz de Deus. E Deus sempre vai trazer você de volta. Deus, ele não vai te empurrar para fora. Deus não vai te empurrar para longe da presença dele. Jonas, ele quis correr de Deus, mas Deus faz o quê? Manda um grande peixe que engole Jonas, e Jonas tem que voltar para o centro da vontade de Deus novamente. Né? E Pedro, ele quis voltar para a sua profissão antiga. Ele falou assim, não, eu quero voltar a ser pescador. Porém, Deus, Jesus, olha para Pedro e diz, Pedro, você me ama? Você me ama? Parar em um determinado momento tem que ter propósito divino. As pausas na nossa vida tem que ser um porquê Deus está te orientando a fazer isso. Se o seu parar não for para atender os projetos de Deus, você pode cumprir. Você pode cumprir todos os propósitos das pessoas, menos o de Deus. Olha só, Deus jamais lhe orientará a parar de servi-lo e ter utilidade na vida da sua igreja. Parar em determinado momento tem que ter propósito divino. Propósito divino. Portanto, se você deseja aprender a ser guiado por Deus, procure reconhecer os sinais de pare dado por Deus, para não cair no engano e da desistência, da ideia de desistir, que quem coloca é o diabo. Não se permita ser levado pelas ideias que o diabo tem colocado na sua mente. E em terceiro lugar, se você quer aprender a ser guiado por Deus, fazendo paradas estratégicas, procure desenvolver um projeto para a sua parada. Nós não podemos esquecer do que na Bíblia nos ensina em Provérbios 16. Diz assim, as pessoas podem fazer planos, porém é o Senhor que dá a última palavra. Nós não podemos esquecer que nossos caminhos, os caminhos do homem, podem parecer puros, mas o Senhor avalia o espírito. Não é? Diz assim no verso 16:4, o Senhor faz tudo com um propósito. Então as pausas da nossa vida, elas precisam ter um propósito. Tem que ter um porquê, uma razão. E isso tem que estar em sintonia com a vontade de Deus para a nossa vida. Nossas pausas precisam ser movidas por Deus. Por isso, vamos clarificar aqui, ó. Quando o sinal de Deus é pare, Ele nos levará a respeitar o tempo dele, o propósito dele, respeitando um projeto dele. Pense no conteúdo dessa frase. Nós temos que avaliar o nosso coração. Queremos ou não ser guiados por Deus? Você quer ou não? Primeiro, defina isso na sua mente. Você está querendo mesmo ser guiado por Deus? Você está querendo viver os propósitos de Deus para a sua vida? Pense nisso. Se desejamos, nós precisamos dar acenos para Deus. Fala assim, Deus, ó, estou aqui, ó. Esse é o meu oi. Essa é a minha pequena oração. Eu estou aqui, Pai, fiel no meu trio de parceria. Eu estou aqui, Deus, servindo no meu ministério. Eu estou aqui, Deus, presente no culto. Eu estou aqui, Deus, sendo uma pessoa significativa no meu trabalho. São pequenos acenos. Pequenos acenos de que você realmente quer viver o plano e o propósito de Deus. Não confunda parada estratégica com desistência. Paulo, quando viu o sinal de Deus para efetuar uma parada estratégica, ele considerou o projeto de Deus. Em 1 Coríntios 16:7. Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Paulo tinha um projeto para parar. Paulo deixa claro o motivo. Não quero passar rapidamente. Eu preciso da ajuda de vocês para prosseguir nas minhas viagens. Eu quero ficar algum tempo com você. Paulo está obedecendo um projeto divino, não humano. Ele está dando passo a passo do projeto em que Deus tem guiado e que Deus tem orientado. Paulo ele já conhecia essa igreja.
o lugar e os irmãos, segundo o texto, já havia passado por lá. Por isso, avalie. Você vai parar para quê? Tem algum motivo para você parar? Né? Você vai fazer uma viagem? Você vai para onde? Você vai fazer o quê? Qual é o motivo da sua pausa? E guarde essa verdade no seu coração. A parada sem propósito divino pode levar você direto para problemas, queda e pecado. Portanto, se nossa parada estratégica não atende a um propósito divino, é melhor a gente continuar caminhando. Ouça a voz de Deus. Se a tua pausa não for para seguir no plano que Deus tem para a tua vida, é melhor você continuar andando e não parar. Em quarto lugar, se você quer aprender a ser guiado por Deus fazendo paradas estratégicas, procure aproveitar as oportunidades que você tem durante as paradas. Quando a gente está aprendendo a ser guiado por Deus, até as paradas têm propósito. Até as paradas têm propósito. Deus vai abrir portas. Deus nos dá novas oportunidades onde a nossa utilidade é colocada em teste. Olha só o que diz aqui, capítulo 16, 8 a 9. Diz assim, olha, mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Olha só que coisa incrível. Paulo considera que ele vai parar um pouco. Porém, ele não perde a visão de que à frente haverá oportunidades divinas. Há uma porta ampla e promissora à frente. Paulo deseja ser guiado por Deus e ele vê que essa porta é aberta para ele. A necessidade da parada estratégica não o impede de ver as possibilidades de Deus. As possibilidades que Deus está dando, as orientações que Deus está dando para você. Não fique cego para as possibilidades que Deus está te dando. Não fique cego para as formas que Deus ele quer usar a sua vida. Não fique cego para isso. Eu vejo aqui um toque divino para todos nós aqui hoje. Mova-se por propósito e não por vantagens pessoais. Então, se você deseja aprender a ser orientado por Deus, você precisará procurar pelas oportunidades divinas. Paulo ele vive em Éfeso por 3 anos. Em sua sensibilidade, ele sabia que Deus estava abrindo portas para o seu ministério. O que de produtivo você pode gerar e fazer enquanto você espera, enquanto você está parado? A parada não significa você deixar de viver. Não significa você falar assim, agora eu não vou sair mais de casa, eu vou ficar trancado no meu quarto, eu vou fechar a porta, eu não vou conversar com mais ninguém. Parar não significa deixar de viver. Parar não significa você deixar de servir. Parar não significa você deixar de amar a Deus. Parar não significa você deixar de amar o povo de Deus. Isso não é parada aqui. Segue um propósito divino. As decisões que nós tomamos hoje, elas afetam o nosso amanhã. Afetam o nosso amanhã. Paulo, ele não era ingênuo. Ele sabia que em suas paradas ele precisaria se manter alerta, porque corria risco de vida. Ele precisava se manter alerta. E quais são os perigos contra a sua vida pessoal, espiritual e familiar que estão te envolvendo? Existem perigos. Quais são as áreas que você precisa proteger? Parar pode ser necessário, mas você nunca pode parar de qualquer jeito, nem em qualquer lugar. Seja sábio e prudente, busque a sabedoria de Deus. Busque a sabedoria de Deus. Por isso, eu quero deixar claro aqui para você, cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Pare de se apaixonar pelas coisas erradas, pelas pessoas erradas na sua única vida. Você só tem uma vida. Pare de se apaixonar pelas coisas que tiram você do plano e do propósito de Deus. Avalie o que você está fazendo que não está fazendo bem para a sua vida. O quê? Talvez hoje Deus está pedindo para você uma parada estratégica para você avaliar o seu percurso. Porque o percurso que você está seguindo está te levando à desistência da fé. Talvez o percurso que você está seguindo está te levando para o fracasso familiar. Talvez o percurso que você está seguindo vai prejudicar a sua família. Talvez o percurso que você está seguindo vai fazer você perder a sua alma. Isso é muito sério.
E Deus está falando com pessoas aqui hoje. Uma parada estratégica não é para você fugir da presença de Deus. Uma parada estratégica é para você enfrentar a realidade e não para você se esconder da realidade. Uma parada estratégica é para você colaborar e não para você se rebelar. Uma parada estratégica é para colocar o excesso fora e aliviar, para não entrar num colapso. E eu quero deixar aqui hoje para você 3 dicas para uma parada estratégica. A primeira é: isole-se diariamente por um tempo curto. Você precisa separar momentos para estar com Deus. Você precisa planejar isso, porque se você falar assim, eu vou ficar em oração o dia todo, faz pausas. Separe pausas. Eu tenho a minha pausa diária que eu não abro mão. Especificamente desde um dia que irmãs foram orar lá na minha casa, no quarto do meu filho, eu estava grávida. Nós acabamos de arrumar as coisinhas dele. Lá nós tivemos um momento de oração. E elas oraram assim: Senhor, nós oramos pelo Edu e que ele seja uma criança feliz. Aquele dia eu senti algo muito especial de Deus. E eu decidi consagrar aquele lugar, aquele quarto, para os meus momentos de encontro com o Senhor. Até hoje, desde que ele nasceu, todas as noites eu me abraço com ele. E ele, hoje grande já, 1 ano e 6 meses, ele coloca a cabecinha aqui no meu ombro. E eu começo a cantar, e eu começo a orar, e eu começo a ouvir o que Deus está falando. Muitas vezes chorando na presença do Senhor, porque eu sinto a visitação do Espírito Santo naquele lugar. Às vezes, eu tenho aquele horário marcado. Às vezes de meia hora, às vezes de 1 hora, às vezes de 2 horas. E muitas vezes eu acho até que o Eduardo está dormindo, e eu olho para ele: agora eu vou te colocar no berço. E ele levanta a cabecinha e diz: amém. Ele tem participado disso. Falo para ele: filho, é o meu momento, é a minha pausa. Mas ele tem participado, glória a Deus. Então ele vai para o berço e ali ele dorme. Mas, irmão, eu quero te deixar claro isso para você. Estou te falando isso para que fique claro de que você precisa separar momentos para você estar com Deus. Para você parar, para você ouvir a voz de Deus, para Ele te guiar, para Ele guardar a tua vida, para Ele te orientar dia após dia. Tenha pausas, tempos curtos. Separe também um tempo semanal, que é o sábado. O verdadeiro sábado é o tempo que você consagra ao Senhor. Separe um dia na semana para você ficar em solitude, em silêncio, ouvindo a voz de Deus, deixando Deus comunicar o que Ele quer comunicar ao teu coração. Também coloque aí na sua agenda o jejum mensal. O jejum, você se abster de coisas, de alimentos, para que você possa mortificar a sua alma. Para que você possa mortificar a sua carne para que você possa ouvir o que Deus quer dizer a você. Para que a podridão da sua vida saia e entre a presença do Espírito Santo. Coloca na agenda. Faz um plano de ação. Faz um projeto e começa a fazer. Porque muitas vezes nós deixamos para amanhã. Passou a semana, passou o mês e não teve jejum. Passou o dia e não teve tempo para oração. Passou o tempo e não deu tempo para ouvir a voz de Deus. Daí o que acontece? Nós somos guiados pelos nossos impulsos. Nós somos guiados pelas nossas vontades. Nós entramos em conflitos. Por quê? Não deu tempo para ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. E eu quero terminar essa mensagem como eu comecei. Lendo o Salmo 32, 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Santo Espírito de Deus, o Senhor está presente. O Senhor tem as palavras que curam, e as palavras que restauram, e as palavras que renovam. E eu sei que o Senhor marcou nesta noite encontros preciosos contigo. Eu peço, Pai, que essa palavra frutifique.
Eu peço, Senhor Jesus, que haja cura, que haja restauração, que essas pausas que nós estamos dando, Pai amado, seja que nós possamos frutificar mais e mais no centro da Tua vontade, Pai. Completa a Tua obra em nós. Completa tudo aquilo que o Senhor começou no nome de Jesus. Missionária Central de Maringá.